Olá, gente! Nós vamos aproveitar essa aula para enfocar algo de extrema importância para os vestibulares, de uma maneira geral, e também para a sua vida. É a relação que hoje está se discutindo muito entre a obesidade e o surgimento de diabetes. Mais ainda, em relação a esta mesma situação de obesidade, para as mulheres existe uma outra história que complica ainda mais, que é a formação de cistos ovarianos, conhecido como ovários policísticos. Nós vamos ver aqui, numa primeira situação, então, o título Hormônios e Obesidade. Dentro disso, obesidade. Tal assunto tem sido fortemente debatido e estudado, especialmente nos países mais desenvolvidos. Pesquisas recentes alertam para outro tipo de risco, a formação de cistos ovarianos. Como eu disse, realmente isto está aparecendo a cada dia mais. E por que nos países mais desenvolvidos? Por causa da alimentação, basicamente. Uma alimentação errada, uma alimentação muito calórica, com muitos carboidratos, muito chocolate, muito açúcar. Então, realmente, isso tem trazido complicações. Vamos ver uma imagem que vai nos mostrar como é que isso vai funcionar. Conforme se pode observar na figura, o processo se desenvolve nas seguintes etapas. Veja, aqui na figura, você tem uma célula adiposa, um adipócito. Esta célula começa a liberar substâncias inflamatórias. Estas substâncias vão atrapalhar a ação da insulina. O que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido no pâncreas e que vai empurrar a glicose, representado por esses quadradinhos em roxo aqui, vai empurrar essa glicose para dentro das células do corpo todo. Isso é fundamental, porque a glicose, ao entrar nas nossas células, ela vai ser, digamos, queimada para produzir energia. Se faltar a insulina, ou se esta insulina for atrapalhada, a glicose não vai para as células e vai permanecer na circulação sanguínea, caracterizando a hiperglicemia, característica do diabetes. Havendo sobra de insulina, vai haver uma interferência na produção de hormônios femininos, masculinos, vai haver uma alteração nesse processo, que nós vamos ver na sequência durante as explicações. Num primeiro momento, veja, como eu disse, o excesso de peso faz com que os adipócitos, que são aquelas células gordurosas, produzam duas substâncias inflamatórias, a resistina e a alfa-TNF, que atrapalham a ação do hormônio insulina. Então, são duas substâncias, a resistina e a alfa-TNF, que são substâncias inflamatórias e que atrapalham a ação da insulina. A insulina não consegue empurrar a glicose para o interior das células, onde ela é necessária para ser queimada e produzir energia. A função da insulina, portanto, é empurrar a glicose do sangue para o interior das células. Um segundo passo, como a insulina não consegue agir, acaba sobrando no sangue, acarretando uma hiperglicemia que caracteriza uma forma de diabetes. Muito bem, normalmente a diabetes é caracterizada pela hiperglicemia. Por que normalmente? Porque às vezes acontece de uma pessoa diabética, especialmente quando ela está em repouso, à noite, mais relaxada, o pâncreas volta a funcionar, consegue jogar insulina na corrente sanguínea e ela consegue funcionar. Funcionar em demasia, às vezes. Isto vai levar ao oposto, ou seja, a uma hipoglicemia que é extremamente perigosa para as pessoas diabéticas. No quadro seguinte, nós temos ainda o item 3. Ocorre também uma sobra de insulina no sangue, o que leva a um aumento de androgênio, hormônio masculino, que nas mulheres impede o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então, você observa aqui, a insulina atrapalhada
fica sobrando. Sobrando, aumenta a taxa de açúcar no sangue. Isto leva a um aumento do hormônio masculino androgênio. Nas mulheres, então, este aumento de androgênio vai provocar o quê? A falha no desenvolvimento dos folículos ovarianos, num primeiro momento. Em seguida, no item 4, isso leva a uma redução de estrogênios, hormônios femininos. Note, então, toda vez que aumenta hormônio masculino numa mulher, por esse problema com a insulina, há uma diminuição do hormônio feminino. Percebendo essa diminuição de estrogênios, os demais folículos aumentarão seu metabolismo para recuperar o nível desses hormônios, o que provocará o aumento do tamanho de vários folículos, ocasionando o conhecido ovário policístico. Então, é o que se observa aqui na figura. Faltando hormônio feminino, quem faz hormônio feminino para uma mulher em maior quantidade são os ovários, são os folículos em desenvolvimento. Quando este hormônio diminui, o que acontece? Os demais folículos, entre aspas, pensam, está faltando estrogênio, eu vou ter que trabalhar mais para fabricar mais deste hormônio feminino. Assim, estes folículos, ao trabalharem mais, eles vão fazer um aumento de tamanho, eles ficam maiores pelo excesso de atividade metabólica dessas estruturas. E isto vai gerar o chamado ovário policístico. Com base em todos os fatos citados, pode-se concluir corretamente que. Então, nós temos de agora analisar a sequência. Vamos repassar. Célula adiposa com excesso de gordura. Ela produz duas substâncias anti-inflamatórias que vão atrapalhar a ação da insulina. Atrapalhando a ação da insulina, ela não consegue empurrar a glicose para o interior das células. Com isso, há um aumento, há uma hiperglicemia. Isto provoca um aumento de hormônio masculino e, consequentemente, uma diminuição do hormônio feminino. Os folículos ovarianos, percebendo aquela falta de hormônio feminino, se colocam a trabalhar mais para compensar essa falta e, assim, fabricando mais hormônio, tentar normalizar a situação. E, com isso, os folículos ovarianos, eles crescem de tamanho e aparecem os chamados cistos, é o ovário policístico. Vamos ver que alternativas são colocadas. Letra A. Qualquer tipo de diabetes leva à formação de cistos ovarianos. Aqui, nós temos de lembrar o seguinte, existem principalmente dois grandes e mais importantes tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é a diabetes juvenil, que se caracteriza por um mau funcionamento do pâncreas, já desde a infância ou adolescência, e normalmente é uma diabetes que traz mais complicações, normalmente a pessoa precisa estar tomando injeções de insulina. Não é essa. Essa não tem nada a ver com o excesso de peso, com a obesidade. Aqui foi dito, então, que qualquer tipo de diabetes leva à formação de cistos ovarianos. Não, apenas aquela que está relacionada com o excesso de peso. Na alternativa B, nesse tipo de diabetes ocorre diminuição da taxa de insulina. Veja, nós frisamos que, pelo fato das substâncias anti-inflamatórias atrapalharem o serviço, o trabalho da insulina, acaba sobrando insulina e leva a uma hiperglicemia, que é aumento da taxa de açúcar no sangue. Aqui, nessa alternativa, está se dizendo exatamente o contrário, que ocorre uma diminuição. Então, essa alternativa também não está correta. Numa terceira alternativa, as substâncias resistina e alfa-TNF são anti-inflamatórias. Cuidado com essa alternativa, porque ela está dizendo que essas duas substâncias são anti-inflamatórias, quer dizer, combatem inflamações. E, na realidade,
nós percebemos durante as explicações e pelas figuras que é exatamente o contrário. Não é anti-inflamatória, não combate inflamação. São substâncias inflamatórias, isto é, que vão desenvolver o processo de inflamação e, naturalmente, até destruição destas células ou de algumas células que entram em contato com estas substâncias. Então, as substâncias elas vão agir provocando a inflamação, que se caracteriza uma inflamação pela até destruição de algumas células do corpo do indivíduo. Na alternativa D, há o seguinte: um aumento de androgênio na mulher. O androgênio, vamos lembrar, é o hormônio masculino. Quando há excesso de gordura, há excesso de glicose e leva a um aumento de androgênio, sim, na mulher. Leva com isso a uma diminuição de estrogênio, de hormônios femininos. Então, é exatamente isso que nós frisamos. Há um aumento de hormônio masculino na mulher, em consequência, ocorre uma diminuição de hormônio feminino. E, depois disso, aí é que os ovários apresentam uma maior atividade dos seus folículos para tentar compensar essa diminuição dos hormônios femininos, trabalhando mais e formando ovário policístico. Então, esta alternativa realmente ela é adequada, ela está de acordo com o que foi colocado no texto e nas nossas explicações. Vamos ver, entretanto, ainda a alternativa E, sempre nas questões vestibulares, isso é a coisa mais básica, né? Vamos sempre estar analisando todas as alternativas. Letra E. A obesidade é ocasionada pela falta de estrogênios. Veja, novamente frisando, estrogênio é hormônio feminino. A falta de hormônio feminino leva à obesidade? Me parece que não. A obesidade ela aparece pela sua boca, pela minha boca. É comer demais. Ou então, existe sim a obesidade por problemas hormonais, mas aí é relacionado com a tireoide. A nossa tireoide ela produz dois hormônios que são importantes. Um deles chama-se T3 e o outro T4. Esses dois hormônios igualmente trabalham para controlar o nível de queima da glicose dentro das células do corpo, para a produção de energia. Numa quantidade média adequada, haverá a produção de energia graças a essa quantidade média do hormônio. Quantidade de hormônio correta, atividade das mitocôndrias celulares produzindo energia também correta. Toda vez que houver uma diminuição desses hormônios aqui da nossa tireoide, situada aqui no pescoço, haverá, com essa diminuição de atividade, diminuição dos hormônios T3 e T4. E com isso, há uma queda na produção de energia, porque o alimento que nós ingerimos não é totalmente metabolizado, queimado, e começa a sobrar alimento. E esse alimento que vai sobrando, ele começa a ser transformado em gordura. Então, aí também pode haver um aumento de peso, uma obesidade, por problema hormonal de tireoide. Então, nós temos dois grandes problemas nessa situação. Primeiro, a obesidade por excesso alimentar e, segundo, nós temos a obesidade pelo problema de hipotireoidismo, normalmente o chamado hipotireoidismo. A tireoide trabalha menos. Então, esta alternativa E, ela dizendo que a obesidade é ocasionada pela falta de estrogênio, não tem relação nenhuma. Pode haver, sim, por falta de hormônio T3 e T4, mas não estrogênio, não de hormônio feminino estrogênico. Muito bem. Com isso, nós concluímos que realmente a alternativa correta nessa história é a alternativa D. Mais uma vez frisando que há uma desregulação na parte hormonal da mulher, fazendo um aumento de hormônio masculino e uma diminuição de hormônio feminino. Talvez você
esteja se perguntando, mas hormônio masculino na mulher? Mulher tem hormônio masculino? Tem, normalmente em pequenas quantidades. E de onde vem esse hormônio masculino nas mulheres? O feminino vem dos seus ovários, mas e o hormônio masculino nas mulheres? É bom a gente relembrar isso. Nós temos, em cima de cada rim, uma glândula chamada suprarrenal ou adrenal. Então, nós temos duas adrenais. Estas glândulas, funcionando normalmente, corretamente, elas fazem a produção de hormônios super importantes para a nossa vida. E entre eles estão hormônios sexuais. Na mulher, um pouquinho de hormônio masculino. No homem, um pouquinho de hormônio feminino. Isso é um fato bastante conhecido. Agora, existem pesquisas tentando explicar melhor a produção desses hormônios. Por exemplo, homem tem um pouco de hormônio feminino, também para estimular a tireoide, para que nós tenhamos hormônios para calcificação, formação e manutenção dos ossos. Se nós, homens, não tivéssemos hormônio feminino, nesse pouquinho, nós não teríamos estímulo na tireoide para produzir hormônio de calcificação. E nós teríamos o corpo formado não por ossos, mas por cartilagens. Por outro lado, a relação do hormônio masculino em pequena quantidade produzido nas adrenais ou suprarrenais nas mulheres, aí há uma relação com o prazer sexual. Os hormônios sexuais têm essa relação também importante com o prazer sexual. Então, para que a mulher tenha o prazer sexual, ela deve ter realmente um pouquinho de hormônio masculino. Quando eu falo em prazer sexual, estamos falando no orgasmo feminino. Mulheres que têm orgasmos múltiplos, né, elas tendem a apresentar uma taxa um pouco mais elevada desse tipo de hormônio, hormônio masculino no seu organismo. Então, vocês vejam, esse assunto que nós abordamos e procuramos ampliar com outras fontes de informações que acabam tendo tudo uma relação, mostra uma máquina fantástica que é o corpo humano, especialmente quando se fala nos hormônios. Há uma inter-relação entre esses hormônios. Um hormônio é produzido aqui, age ali, estimula ali e que faz produzir outro hormônio que faz interferir em outra estrutura e, de repente, pode haver até algum feedback, algum retorno nesse processo. Então, é um assunto realmente fantástico e que sempre é objetivo de questões de vestibulares. Espero que você tenha aproveitado bem esse tipo de assunto, porque apresenta realmente grandes chances de cair no seu vestibular e também é importante que a gente conheça isso tudo para que nós possamos entender essa máquina maravilhosa que é o corpo humano.